O livro do Apocalipse ergue-se como um farol de esperança e um testamento do amor inabalável de Deus. Ele oferece um vislumbre do futuro, revelando o triunfo final do bem sobre o mal. Escrito pelo apóstolo João enquanto exilado na ilha de Patmos, o Apocalipse é um livro rico em simbolismo e imagens vívidas. Ele pinta um quadro poderoso do fim dos tempos, culminando na gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo. A visão de João nos transporta para a sala do trono de Deus. Testemunhamos uma cascata de eventos inspiradores. Anjos com trombetas anunciam julgamentos divinos. Um dragão temível, representando Satanás, trava guerra contra o povo de Deus. No entanto, em meio à turbulência, uma mensagem de esperança brilha. O livro do Apocalipse não é meramente uma previsão de eventos futuros. É um chamado à ação, exortando os crentes a permanecerem fiéis diante da perseguição e da tribulação. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a justiça de Deus prevalecerão. O Apocalipse serve como um lembrete de que a história não é uma série aleatória de eventos. Ela se desenrola de acordo com o plano divino de Deus. O livro nos garante que Deus está no controle, orquestrando todas as coisas para o bem final daqueles que o amam. No livro do Apocalipse, Jesus Cristo é revelado em toda a sua glória e poder. Ele permanece como a figura central, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive para vencer a morte e redimir a humanidade. As visões de João retratam Jesus de maneiras nunca antes imaginadas. Ele é descrito como tendo olhos como chamas de fogo e uma voz como o rugido de muitas águas. Ele segura 7 estrelas em sua mão direita, representando as 7 igrejas, e uma espada afiada de 2 gumes sai de sua boca. Essas descrições vívidas transmitem a autoridade e o poder de Jesus. Ele não é apenas o mestre manso e humilde retratado nos evangelhos. Ele também é o leão de Judá, o juiz justo e o rei conquistador, que retornará para reivindicar seu trono de direito. As revelações de Jesus no livro do Apocalipse oferecem conforto e encorajamento aos crentes. Elas nos lembram que Ele está sempre conosco, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição. Ele conhece nossas lutas, compartilha nossa dor e, em última análise, nos livrará de todo o mal. O número 7 desempenha um papel significativo no livro do Apocalipse, aparecendo repetidamente ao longo de suas páginas. Esse número tem um significado simbólico profundo, representando completude, perfeição e a plenitude divina de Deus. Encontramos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira e 7 espíritos diante do trono de Deus. Esses 7 recorrentes enfatizam a natureza abrangente do plano de Deus e a totalidade de seu julgamento e redenção. As 7 igrejas representam a igreja em sua totalidade, abrangendo todos os crentes ao longo da história. Os 7 selos, trombetas e taças retratam uma série de julgamentos que se abaterão sobre a terra, culminando no julgamento final. Os 7 espíritos diante do trono de Deus simbolizam o Espírito Santo em toda a sua plenitude e perfeição. Isso enfatiza o papel ativo do Espírito em realizar a vontade de Deus e realizar sua vitória final. O uso repetido do número 7 serve como um lembrete de que o plano de Deus é completo e perfeito. Nada acontece por acaso, e cada detalhe foi cuidadosamente orquestrado por sua mão soberana. No livro do Apocalipse, Jesus se dirige a 7 igrejas específicas, cada uma representando um aspecto distinto da comunidade cristã primitiva. Essas mensagens, embora direcionadas a congregações específicas, carregam verdades atemporais relevantes para todos os crentes. A igreja em Éfeso é elogiada por sua perseverança, mas advertida contra a perda de seu primeiro amor. Esmirna, enfrentando perseguição, é encorajada a permanecer fiel até a morte. Pérgamo é repreendida por tolerar falsos ensinamentos,
enquanto Tiatira é desafiada a se afastar da idolatria e da imoralidade. Sardes, espiritualmente complacente, é exortado a despertar e fortalecer o que resta. Filadélfia, apesar de sua fraqueza, é elogiada por sua fidelidade e recebe a promessa de uma porta aberta de oportunidade. Laodiceia, morna em sua fé, é chamada a se arrepender e buscar verdadeiro fervor espiritual. Essas mensagens servem como um poderoso lembrete de que a Igreja não está imune às tentações e desafios do mundo. Somos chamados a examinar nossos corações, arrepender-nos de nossos pecados e permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante da adversidade. Seção 5. A Grande Tribulação. Um tempo de provação e triunfo. O livro do Apocalipse descreve um período de intensa tribulação, que precederá a segunda vinda de Cristo, conhecido como a Grande Tribulação. Esse tempo será marcado por sofrimentos sem precedentes, desastres naturais e engano espiritual. O Anticristo, uma figura poderosa e enganadora, ganhará destaque, levando muitos a atrair com falsas promessas e milagres. Ele exigirá adoração e perseguirá aqueles que permanecerem fiéis a Deus. No entanto, mesmo em meio a essa tribulação, o povo de Deus não está sem esperança. Eles são selados com o Espírito Santo, protegidos da força total da ira de Deus e capacitados a permanecer firmes em sua fé. A grande tribulação, embora aterrorizante em seu escopo, serve a um propósito vital. É um tempo de refinamento e purificação, separando o joio do trigo e preparando o povo de Deus para seu reino eterno. Seção 6. O julgamento final. Justiça e misericórdia. O ponto culminante da história humana, conforme descrito no livro do Apocalipse, é o julgamento final. Este evento inspirador marca o momento em que todas as pessoas estarão diante do trono de Deus para prestar contas de suas vidas. Os livros são abertos e os atos de cada pessoa, grandes e pequenos, são revelados. Aqueles cujos nomes são encontrados escritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, são bem-vindos à vida eterna. No entanto, aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida enfrentam a separação eterna de Deus. Esta não é uma punição infligida arbitrariamente, mas uma consequência de suas próprias escolhas e rejeição da oferta de salvação de Deus. O julgamento final é uma prova da justiça perfeita de Deus e da misericórdia inabalável. Demonstra que cada ação tem uma consequência e que o amor e a graça de Deus estão disponíveis a todos que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Seção 7. Um novo céu e uma nova terra. A promessa da glória eterna. O livro do Apocalipse conclui com uma visão de tirar o fôlego de um novo céu e uma nova terra. Esta não é meramente uma renovação do antigo, mas uma transformação completa, uma criação livre do pecado, sofrimento e morte. A Nova Jerusalém, a cidade celestial, desce do céu, adornada com beleza e esplendor inimagináveis. A presença de Deus habita entre seu povo, e não há mais necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus ilumina tudo. Neste paraíso eterno, todas as lágrimas são apagadas e a dor não existe mais. A maldição do pecado é quebrada e a humanidade é restaurada ao seu estado original de perfeita comunhão com Deus. Esta visão de um novo céu e uma nova terra oferece esperança e encorajamento aos crentes, lembrando-nos de que nossos sofrimentos presentes são temporários. Um futuro glorioso aguarda aqueles que permanecem fiéis a Deus. Um futuro repleto de alegria inimaginável, paz e vida eterna. Seção 8. O significado dos símbolos no Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma tapeçaria tecida com rico simbolismo, cada imagem transmitindo profundas verdades espirituais.
Compreender esses símbolos é crucial para desvendar o significado mais profundo das visões de João. O dragão, por exemplo, representa Satanás, o arqui-inimigo de Deus e seu povo. A besta do mar simboliza os poderes terrenos que se opõem ao reino de Deus. O número 666, a marca da besta, significa rebelião e oposição à autoridade de Deus. O cordeiro, por outro lado, representa Jesus Cristo, a oferta sacrificial que tira os pecados do mundo. A noiva, adornada de branco, simboliza a igreja, pura e imaculada, preparada para sua união eterna com Cristo. Ao prestarmos atenção à linguagem simbólica do Apocalipse, ganhamos uma apreciação mais profunda pelas realidades espirituais que ele retrata. A mensagem do livro transcende o tempo e a cultura, falando aos anseios mais profundos do coração humano por esperança, redenção e vida eterna. Seção 9. A mensagem duradoura de esperança e renovação. Embora o livro do Apocalipse contenha descrições vívidas de julgamento e tribulação, sua mensagem abrangente é de esperança e renovação. Ele nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está no controle e seu amor triunfará. O livro nos encoraja a perseverar em nossa fé, sabendo que nossos sofrimentos presentes são temporários e empalidecem em comparação com a glória que nos aguarda. Isso nos lembra que Deus é fiel e nunca abandonará seu povo. A visão do novo céu e da nova terra nos enche de expectativa pelo dia em que todas as coisas serão feitas novas. Isso nos lembra que nosso verdadeiro lar não é neste mundo, mas na presença eterna de Deus. O livro do Apocalipse, em toda a sua complexidade e grandeza, nos aponta para a fonte última de esperança e renovação, Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem as chaves da história e do futuro. Seção 10. Conclusão. Vivendo à luz da revelação. O livro do Apocalipse não é meramente um livro para ser estudado, mas um chamado à ação. Ele nos desafia a viver nossas vidas à luz das realidades eternas que ele revela. Somos chamados a ser testemunhas fiéis de Cristo, compartilhando sua mensagem de esperança e salvação com um mundo em necessidade desesperada. Devemos permanecer firmes em nossa fé, resistindo às tentações do mundo e permanecendo fiéis à palavra de Deus. Devemos viver com uma perspectiva eterna, sabendo que esta vida não passa de um vapor em comparação com a eternidade que nos aguarda. Devemos encontrar consolo e encorajamento no conhecimento de que Deus está no controle e que seus planos irão prevalecer. O livro do Apocalipse, embora misterioso e inspirador, oferece uma mensagem de esperança e encorajamento a todos os que creem. Isso nos lembra que não estamos sozinhos em meio às nossas lutas. Deus está conosco e Ele nos ajudará a chegar ao fim glorioso.